vamos falar sobre a introdução do seu relatório de estágio. Então, para você começar ele, é necessário, claro, que você esteja realizando, já tenha realizado, e como eu disse, tenha tirado foto, tenha perguntado, tenha feito já essas anotações. Se você não fez ainda, fica a dica. Então, começa fazendo essas anotações de forma geral. Existe umas receitas de bolo para você se orientar e ficar fácil de compreender. Então aqui eu vou ensinar uma dessas receitinhas para que fiquem fácil de você chegar lá. Então quando você começar a sua introdução, que é a primeira etapa do seu relatório de estágio, vai estar lá naquele documento geralmente que a faculdade envia, ou a instituição, aqui tem o nosso, creio que você já tem o modelo, se não tiver, eu vou enviar para vocês. A introdução geral, que é aquela introdução, primeiro tópico lá, você pode quebrar ela em 5 até 6 temas. Então, qual que são esses teminhas que você vai ter que falar, né? Você pode fazer aqui em 5 estrofes, deixando aí pelo menos uma folha e meia de complementação de introdução. O que você vai fazer nela? Você faz uma introdução geral. Então aqui você pode começar falando, como o curso de vocês é sobre segurança no trabalho, vocês começam aqui falando sobre segurança no trabalho. Ó. Mas vocês vão falar isso aqui de forma geral. Então é uma introdução geral. Você vai pegar aí e falar sobre o curso de vocês. Vocês podem falar sobre a importância, sobre como que surgiu, como que originou, mas isso daqui de forma geral. Você não vai falar, olha, o curso ou a profissão do técnico de segurança surgiu em tal ano. Você não vai dar esse tipo de informação aqui na introdução, tá? Aqui você vai ser breve. Então você vai dar uma informação geral sobre o trabalho, né, sobre a questão de segurança no trabalho, que é a sua área, e tentar já puxar para a área que você fez o estágio. Então, se eu tivesse realizado estágio numa empresa que é, digamos aí, por exemplo, é uma empresa focada na área automobilística. Então, eu trabalhei lá com a parte de EPI, NR6. Então, eu vou falar aqui, ó, começar essa introdução geral, a primeira estrofe falando, né, sobre a importância. Então, eu vou falando, o técnico de segurança do trabalho, uma profissão muito importante. Claro que você vai exemplificar isso de uma maneira melhor. Isso é só uma ideia para você já ir fixando. Então é um trabalho técnico, você tem que fazer isso de forma técnica. Aqui eu estou jogando palavras de senso comum, mas é para vocês compreender, tá? Então não use esses jargões, essas coisas simples num trabalho acadêmico, tá? Jamais. É só para compreensão. Então você vai discorrer aí, falar um pouco sobre a sua área e tentar focar isso na área automobilística. Então você pode deixar aí, falar essa introduçãozinha geral sobre a área de segurança no trabalho e falar que não seria diferente na aplicação de uma empresa automobilística. E aí você começa o segundo. Então aqui você vai ter pontos-chave. Então você vai falar sobre segurança no trabalho, você vai falar de forma geral sobre essa área e também você vai deixar essa pequena né, uma leve introdução sobre a empresa que você fez. Por que uma leve introdução sobre a empresa? Porque aqui você tem que ambientar a pessoa que talvez não conheça sobre nada sobre segurança no trabalho, você tem que entender que pode ser uma pessoa leiga, e mesmo assim você deixa claro o que é esse segurança do trabalho, o que a sua área faz lá. Então você pode pensar isso na forma da introdução geral e como que ela linka com a empresa. Você faz isso aí, você pode fazer 1 ou 2 parágrafos e deixa essa parte de introdução geral. Então você mata essa primeira dica aqui, ó. Depois disso, você vai para a segunda dica. A segunda dica é você fazer um discurso mais focado, só que ainda evasivo. Como assim evasivo? Você não vai chegar aqui agora e falar a empresa fica no Brasil, aí você vai falar que fica no Brasil, aí você vai falar a cidade, aí você fala a cidade, estado, aí você complementa com quantos funcionários, e você vai falando todas as informações aqui. Então você não vai direto. Por quê? Vai ter uma parte no trabalho que você vai falar sobre a empresa. Vai ser um dos tópicos mais à frente, que é o relatório sobre a empresa que você estagiou. Então aqui você pode dar a deixa, né? Falar, ó, é uma empresa brasileira, você pode citar que é um estado de Goiás, que fica próximo à capital de Goiás, você vai deixar isso o mais evasivo possível. Você solta algumas informações, mas nada direto. Porque se você solta isso de forma direta aqui, fica sem mania, sem discurso, né? Sem complementação lá. Porque aqui é uma introdução. Introdução, você vai introduzir o tema, você não vai trabalhar ele aqui. Se a pessoa ficar curiosa e quiser saber a respeito, ela vai ler o seu material. Então você vai falar sobre a empresa de forma evasiva, né? Você vai falar talvez o nome aqui, você vai falar que fica no Brasil, você vai falar o ramo que ela trabalha. Se quiser citar que ela
é uma empresa de grande porte que conta com bastante funcionários, você pode dizer também. Você vai citar a área também que você focou. Então, aqui você vai falar um pouco mais, você vai focar, direcionar essa pessoa sobre o que é o seu relatório de estágio, a empresa em questão, o nicho que ela trabalha e deixar um pouco sobre o que você vai se situar ali. Então, o que eu vou ver no seu trabalho. Então, é como se você estivesse elaborando um trailer de um filme. Você vai deixar aquele gostinho de quero mais para a pessoa ir ler o seu material. Finalizou isso daqui, você vem para a justificativa do seu estágio. Por que é relevante? Então, aqui, nesse tópico, você pode comentar, né? Que o estágio é o momento de você colocar em prática o que você aprendeu. Então, você vai justificar o seu estágio. Então, aqui você pode reforçar a importância da prática. Aqui também, você pode reforçar que é a sua oportunidade de levar o conhecimento e a transformação, principalmente se é uma empresa nova, que não conhece a sua área. Então, aqui você pode reforçar a importância do seu profissional, do profissional que você é, e você vai justificar a importância de você fazer o estágio, do seu estágio e tudo mais. Então, aqui você vai focar nisso, justificativa. Problematização do estágio. Você não está lá simplesmente por estar. Então, por que você está lá? O que você resolveu? O que você percebeu? O que você acrescentou? O que a empresa acrescentou em você? Você vai problematizar o seu estágio. Não existe um profissional que não execute uma função que não tem um objetivo. Então, a problematização aqui é sobre o objetivo da sua função, tá? Toma muito cuidado para não confundir com o próximo tópico aqui de dica. Então, o objetivo da sua função. Então, o que você viu lá, né? A problematização. Você pode complementar ela sempre deixando uma pergunta. Então, você vai fazer o discurso, né? Esse discurso é o quê? A ambientação para vir a pergunta. O estágio a seguir foi realizado numa empresa automobilística, na qual aí você começa a problematização. Foi levado adiante o trabalho do DDS, ao qual era auxiliado e foi demonstrada a importância sobre isso e aquilo. Com isto, qual a relevância do trabalho do técnico de segurança numa empresa automobilística? Você fez uma pergunta. Ou você pode deixar a problematização como se ela já fosse ser respondida no seu trabalho. Então, você vai tentar problematizar ele com respostas. E essas respostas, elas têm que estar no seu material, que é a hora que você vai discursar e explicar o seu estágio. Então, espero que tenha ficado claro isso daqui. Objetivos realizados. Então, isso daqui é coisas que você realizou lá. Então, o que você fez no seu estágio? O que você realizou lá? Olha, compreendi melhor a aplicação. Foi interessante porque eu pude juntar a teoria, os conceitos das NRs e ver a aplicação geral. Então, são os objetivos do estágio que você foi contemplado, aquilo que você queria alcançar, aquilo que você alcançou, aquilo que foi modelado. Então, é bem focado, é bem direcionado ao que você estava fazendo. Depois disso, tá até aqui, ó, pode usar compreender, conceituar, entender. Então, você vai direcionar os objetivos que foram realizados aí no seu estágio. Então, é mediante ao que foi vivenciado. Por isso que você tem que, de certa maneira, estar trabalhando ou já ter realizado o estágio. E aí a metodologia de trabalho. Isso aqui é bom você deixar um tópico separado, pelo menos para o relatório de estágio, ou você pode incluir ele na sua introdução geral. Mas se você quiser deixar ele separado, também pode. Então fica a seu critério. Mas se você for utilizar ele por deixar um tópico separado, aqui você vai explicar como é que você conceitou o seu trabalho, como que foi realizado. Então, a metodologia é o método. Qual que foi o método? Relatório de estágio. Então, a primeira coisa que você tem que pensar aqui é que é um relatório de estágio. Então, o que você fez? Quando você estava estagiando, então você vai citar isso de forma discursiva, como se você estivesse contando uma história. Eu fiz o estágio, babá, babá, já não está certo, é uma forma discursiva. A realização do estágio se deu-se mediante na empresa tal, você pode citar, durante um período de tantos meses ou na contemplação de tantas horas. Diante disto, foi acompanhado por fulano, por ciclano, que atuava em tal área, aonde era trabalhado. E aí você pode citar o que você fez, que eram uns objetivos aí.
você pode tentar trazer a sua problematização aqui para dentro também, explicando que você era responsável pelo DDS. Então, você vai aplicar agora de forma discursiva. Mediante ao estágio, foi-se selecionado alguns dias no qual eram executados o DDS. Estes eram presididos pelo estagiando, que no caso é você, e aí você vai dizer alguns temas que foram trabalhados. Com isso, você fez pesquisa, porque você não vai chegar lá e simplesmente explicar da sua cabeça, você vai pesquisar. Então, se algum dia você teve que dar treinamento sobre EPI, você vai recorrer à NR6. Se você teve que falar sobre a CIPA, se você teve que falar sobre trabalho à altura, se você teve que falar sobre equipamento de proteção de segurança de maquinários aí, então você vai NR11, NR12, NR35, NR4, NR9, PCMSO, você vai atrás daquilo que te garante. Então aqui você vai falar que você sempre teve o embasamento das apresentações, da sua pesquisa, do seu trabalho, mediante as normas regulamentadoras, mediante algum autor, algum livro que você pesquisou, algum site oficial confiável. Você pode falar que você se baseou na BNT também. Então você vai contar como você fez isso. Só que de maneira discursiva e, claro, não de forma de senso comum. Você só vai ter que voltar para o técnico. Então, tomar cuidado com a forma da escrita, tomar cuidado de eu fiz, eu procurei, eu pesquisei, fui na Wikipédia, fui no Brasil Escola. Não. Então, você foi direto no site oficial, você foi direto na ENIT, você foi direto na CLT, que tem as publicações aí, você foi direto na Constituição Federal, você foi direto num livro publicado por autor, você foi direto num trabalho acadêmico, num artigo, numa publicação conceituada, e aí você se baseou para estar elaborando e montando e aplicando lá no seu estágio e também está trazendo para dentro do seu trabalho aqui. Então, é muito fora da caixinha para vocês ainda, porque é tudo muito teórico. Então a melhor maneira é aplicar. Então eu quero que vocês apliquem. Se você não aplicar, você não vai compreender, você não vai entender os pontos que você está errando, que você não compreendeu. Por quê? Senão fica tudo muito teórico. Ué, mas eu vi que era assim, eu vi daquele outro, e isso aqui é onde que entra aquilo. Então põe a mão na massa, começa a fazer e vai esperando as correções. Porque é através das correções que a gente vai orientando, falando, não, é por aqui, é por ali. Não é que exista um único modelo que tem uma maneira só de fazer. É a questão de adaptação. Então, tem que ser realizado. Para vocês poderem exercitar isso, então eu vou dar um tema para vocês. Sem um tema, eu sei que fica difícil surgir do nada. Então, eu quero que vocês pensem, que vocês estagiaram aí. Então, você vai pensar aí que você estagiou, tá? Na Petrobras. E lá você era responsável pelo DDS durante o seu estágio. Você fazia esse treinamento e também a fiscalização dos EPIs. Então era praticamente isso que você fazia lá na Petrobras. Você fazia os DDS, tinha os temas que você ia trabalhando. Que temas são esses? Se é Petrobras, você vai falar sobre coisas, né, da área petrolífera aí. Você vai falar sobre o uso de EPI assertivo, sobre os possíveis riscos de incêndio, sobre talvez você ficar aí 6 meses, 9 meses, 1 ano numa plataforma em alto mar, o que isso causa para a cabeça, então tem um problema de saúde aí mental. Então você vai tentar entrar e pensar como se você realmente tivesse estagiado lá na Petrobras. Vai pensar nos DDS, nos temas que você poderia trabalhar aí todos os dias lá. Vai pensar no que você fazia de fiscalização de EPI, então você vai correr atrás dos EPIs que são focados nisso que eu acabei de dizer. E aí você vai montar uma introdução geral, um discurso focado aí, vai colher um material, vai tentar fazer essas etapas e vai descrever a metodologia do trabalho. Então, quem não tem criatividade, quem tem zero disso, vai sofrer um pouco. Mas é melhor você sofrer agora do que você pegar o seu estágio lá sem ter elaborado nada e aí você tentar fazer. Porque quando você realiza o estágio e você começa a fazer esse relatório aqui e você não tem conhecimento nenhum, você sofre 2 vezes. Sabe por quê? Agora fazendo isso daqui de maneira ilusória, totalmente criativa, você já vai pensar o seguinte: na hora que eu estiver fazendo meu estágio, eu vou precisar de tal informação. Pode ser que eu precise de tal foto para comprovar isso. Isso aqui é interessante porque eu vou precisar desse material para complementar o meu material lá na hora que eu for fazer de verdade. Então isso aqui é um treinamento, tá? É um treinamento e que sugiro que façam e façam com carinho para aprender. Agora, se não aplicar de uma maneira correta,
deixar de lado e não quiser exercer, na hora do vamos ver, deixar para a hora H, você vai travar. Trabalho acadêmico, o primeiro que você faz é o mais difícil de todos. O segundo, o terceiro, o quarto é o mais fácil. Então, aproveita para treinar, aproveita a orientação, e aí eu vou deixar aí uma semana para você estar realizando, e aí na quarta-feira vocês vêm e me entregam esse documento, e aí eu vou fazer a correção, e aí eu vou devolver para vocês corrigido. Então, é para vocês tentarem fazer. Preciso fazer referência, preciso fazer citação? No momento, não. Eu quero que você lê e escreva. Só isso. Então, não precisa fazer citação. No máximo, você vai citar aí fontes. Então, se você tirou aí alguma fonte da internet, alguma coisa, você cita, por favor, lá depois, que eu quero olhar, ver se você pesquisou em algum lugar legal aí. Então, ficam as dicas e ficam as orientações. Agora eu quero saber de vocês. Fica bom desse jeito ou não? Como que tá? Fica bom, professor. Todo mundo conseguiu entender o propósito? Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, eu sei que é um trabalho pesado, mas eu preciso que vocês despertem essa criatividade, esse ócio de poderio, de imaginação que vocês têm, para que vocês possam aplicar isso assertivamente na hora que você estiver fazendo o estágio de verdade, porque agora a pandemia, eu creio que ceifou a oportunidade da maioria. Então, para que você, na hora que você começar a fazer estágio, você já vai direto focado, não passe nenhuma dificuldade e mamão com açúcar já entrega, forma, nota 10 e vai exercer a função aí que você tanto sonhou aí. Para você não trabalhar nessa fase final. Conseguiram compreender aqui a aplicação, a ideologia? Eu estou gravando e aí eu vou jogar lá no Aí YouTube. você vai mandar o modelo para nós, como fazer aí, do jeito que você explicou aí? Então, eu posso enviar o modelo da instituição para vocês já tentar formatar ele direto. Se você quiser, você pode criar no Word sem formatação nenhuma, bem jogado assim, sem formatação ABNT, mas por favor, né? Máximo de formatação aí que você puder. Não vai me mandar um documento de texto aqui comum, aí, uma notinha. Você vai fazer no Word, pelo menos. E aí eu pego um desses também e ensino a formatar na próxima aula. Já faço a correção e a formatação. Como que é o parágrafo, como que é a linha esquerda, como que é a linha direita, como coloca título, como cria sumário. Eu posso ensinar vocês do zero também aí, abrir essa parte especial do Word para vocês. Então, o que vai ser importante? Pode ser assim ou o que vocês preferem? Vou disponibilizar os dois. Quem quiser usar o modelo, usa o modelo. Não vou cobrar. Quem quiser fazer no Word de forma livre, cria de forma livre. Mas não esquece de fazer os parágrafos, tá? Para poder ficar fácil a identificação, porque no seu trabalho você vai ter que criar parágrafo também. Tá ok, professor. Então, fica a critério de vocês, fazer tanto no modelo da instituição, quanto a fazer no Word aí de forma mais livre. Tá? Vou pegar, editar aqui, só cortar essas partes aí, vou jogar lá no YouTube, quem quiser pegar com mais calma, mais tranquilo, vai fazer aí no final de semana, no sábado ou no domingo, poder aproveitar. Lembrando que semana que vem tem o feriado aí na segunda e na terça, então ao invés de você ficar aí o dia inteiro descansando, cuidando da casa, reserva aí 1 horinha, 2 horinhas, faz nossa atividade aqui, para quarta-feira você estar ambientado aí, saber o que a gente está trabalhando. Posso contar com vocês então? Pode sim. Sim, professor. Pode sim. Eu acho que no celular consegue, né, o professor? Não tem nada a ver, não, né? Não, Dá não tem mais um não. trabalhinho, Isso. É o que eu ia dizer. O Word no celular ele dá um pouco mais de trabalho. Se bem que tem gente aí que digita mais rápido no celular do que se tivesse com teclado. E também no celular tem a questão da narração. Você pode ativar a escrita por voz, né? Então você não vai precisar escrever. Você pode ir narrando e ele vai escrevendo para você. Tem esse suporte aí pelo celular também. Fica a seu critério. Só que no celular é mais chatinho de você fazer a formatação depois. Mas não é impossível. Só, igual você falou, vai ser um pouco mais chato. Isso aí eu concordo. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Da minha parte, até o momento, não, professor. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Aproveita, pessoal. Realmente você tem que botar em prática mesmo, né? É só fazendo mesmo. É só fazendo. Porque até a parte, na hora que a gente for pegar no desenvolvimento, que é a segunda atividade que eu quero que vocês façam, vocês vão ter que jogar a citação. Então eu vou ter que dar um tema para vocês trabalhar
e pedir para vocês fazer citação. E uma outra atividade, eu já vou dar o material pronto, e aí eu quero que vocês formatam a citação, quando é autor único, quando é vários autores, quando é citação da citação, que a gente chama de APUD. Quando é uma citação mais de 3 linhas, né, que aí ela vira 4 linhas, que você tem que fazer o destacamento aí de 4, com linha 10. Quando você vai colocar uma imagem. Então, esse tipo de formatação também é só fazendo. Quem não fizer agora, vai chegar na hora de fazer o relatório e vai ficar doido. Vai falar, meu Deus, como é que eu faço isso aqui? Tudo que eu mando tá errado, tudo que eu mando eles devolvem. Ah, eu vou desistir. É muita pressão quando, igual eu falei, quando vai o racha e você só tem uma tentativa, a pressão psicológica ela acaba com você. Por isso que a maioria fala, fazer TCC, fazer relatório de estágio, essa última parte do curso é a pior de todas. Mas é porque todo mundo deixa para a hora final. Então, se você começar a trabalhar antes, na hora você tira de letra. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, está tranquilo, depois eu vou jogar a gravação lá no YouTube e aí vocês podem assistir com mais calma, podem ir tranquilo. Vou enviar esse daqui, esse Word aqui, quem quiser editar em cima dele pode, e vou enviar o modelo também de estágio da instituição. Aí fica a critério de vocês, quem já quiser preencher o documento e treinar mais. No mais é isso. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Não deixem de aproveitar esse final de semana para estar realizando a edição desse relatório de estágio, esse que eu estou propondo para vocês, tá? Por favor, façam. Vai ser ganho para vocês, tá? Então, fica aí a dica. Quem quiser fazer, faça, que depois eu vou corrigir, vou orientar e vou ensinar a formatar. No mais, então, uma boa noite a todos, um bom descanso nesse finzinho de noite. Quem precisar também, depois pode me enviar mensagem. Não consigo responder na hora, porque geralmente eu estou dando aula em outras turmas, outros módulos, outras matérias, mas eu sempre tento responder o mais rápido possível e com a melhor forma. Então, manda lá. Fala, ó, professor, boa noite, estou com dúvida nisso, nisso, nisso. Se quiser mandar um áudio, quiser mandar por escrito, já manda logo direto, não fica esperando eu responder para ter aquela tratativa, né? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Por aí, por aí. Então, já manda direto. Professor, estou com dúvida nisso, 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 como é que faz? Que aí a gente já poupa tempo e já vai direto no foco da sua dúvida. Combinados? Então, no mais, dispensados se ninguém tiver dúvida. Ok, boa noite. Boa noite, turma. Boa noite. Vou mandar lá no grupo de vocês agora.